Pronto. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos falar aqui um pouquinho sobre arranjo e permutação, tá bom? Então, falando-se de arranjo, vamos começar com arranjo simples. Suponha que eu tenho um conjunto com M elementos, e aí a gente escreve esse conjunto M como sendo distribuído nessas posições, A1, A2, AM, e assim por diante. Importante notar que esse conjunto é um conjunto com uma quantidade finita de elementos. Nós vamos chamar de arranjo desses elementos, tomados N a N. Naturalmente, eu tenho que tomar essa quantidade de N estando entre 1 e M, alguma N nupla que é uma sequência de N elementos formadas com elementos do meu conjunto original. Todos distintos, isso é muito importante, tá? Arranjo, eu tenho que ter todos eles distintos. Ok. Não entendi nada, professor. Beleza, vamos ver um exemplo só para a gente entender como é que funciona na prática, tá? E aí depois a gente tenta revisitar esse conceito e ver algumas coisas a mais. Pergunto a vocês nesse exemplo quais são os arranjos de dois elementos desse conjunto M, que ele é formado pelos elementos AB e CD. Então, eu vou formar todos os meus pares ordenados com elementos distintos de M. Ou seja, se eu pegar o A e o B e fizer um par ordenado, eu vou ter aí um arranjo de dois elementos do conjunto M. Se eu pegar o A e pegar o D, vai ser um outro arranjo de elementos, de dois elementos do conjunto M. Se eu pegar o B e o D, do mesmo jeito. O C e o B, também. Então, vejam que eu consigo fazer essas formações. Ah, importante, tá? Todos eles têm que ser distintos. E isso implica que eu não posso ter, por exemplo, um par ordenado como sendo A e A, nem B e B, nem D e D, nem C e C. E assim por diante, né? Então, está aqui o conjunto de formações de todos os meus pares ordenados, que são os arranjos desse meu exemplo, tá bom? Eu tenho o AB, o AC, o AD, até chegar lá no DC. Notem o seguinte, que o primeiro elemento, que é o AB, lá na frente, andando um pouquinho, eu tenho o BA, e eles são diferentes. Por que eu posso dizer que eles são diferentes? Porque no primeiro eu tenho o A na primeira posição, e no segundo eu tenho o B na segunda posição. Então, aqui a gente já está assumindo valores diferentes. Para quem já estudou função, lá no primeiro ano, e eu acho que todo mundo aqui já estudou, é só lembrar de par ordenado. O par ordenado, por exemplo, 7, 5 é diferente do par ordenado 5, 7. Não existe a questão da comutatividade. Beleza? Ok, meninos? Dúvidas? Quantos são? Vejam que eu perguntei quais eram, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vocês contarem até o final, vai dar 12. Mas como é que eu faço para descobrir? Bem, a gente pode se lembrar do que estudamos lá na aula passada, que era exatamente a questão do princípio fundamental da contagem. Como eu estou formando pares ordenados com elementos distintos, eu vou pegar duas posições e vou ver quantas possibilidades eu consigo inserir para aquela minha primeira posição. Veja, quantos elementos eu posso colocar na primeira posição? Quantos elementos aqui do meu conjunto M? Como eu não tenho nenhuma restrição e como eu tenho 4 letras, eu posso colocar 4 letras na minha primeira posição. E na segunda posição, quanto que seria? Bem, como eu já coloquei uma na primeira posição, a gente não pode repetir ela, então fica 3. E assim, usando o PFC, lembrem-se que eu multiplico esses valores, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Beleza? Ok. Dúvidas disso aqui até agora? Paloma pediu para perguntar, ela disse assim, prof, distintos tem a ver com a posição ou o elemento? Lembra que eu falei do exemplo do par ordenado? O par ordenado responde muito bem essa pergunta. O par ordenado, até eu vou repetir o exemplo, ó, 5, 7, quando o x for 5 e o y for 7, é diferente do par ordenado 7, 5, quando o x for 7 e o y for 5. Então, é só lembrar que eles... Se você lembrar e associar, já dá esse valor. Perdão, você já compreende mais ou menos a ideia. Com relação à distinção, é que eles não podem ser AA, BB, CC ou DD. Deixa eu abrir aqui, ó, o meu Word,
Aí a gente vai ver exemplos, ó. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí a folha em branco? O que eu quero dizer com distintos, Paloma, é que, tipo assim, esse par ordenado, ele não é admitido no meu arranjo simples, no caso do exemplo que eu tenho aí. Porque o que está acontecendo em cada um deles? O primeiro elemento do meu par ordenado está sendo repetido. Então, notem, nesse primeiro caso, por que está quebrando esse AA? Eu já posso ter colocado o A na primeira posição e eu já não uso mais o A. Então, poderia ser o B, o C ou o D. E assim por diante nos demais. Beleza, Paloma? Tranquilo? Posso ir adiante? A gente vai já ver alguns outros exemplos que isso aqui se aplica, tá certo? Vamos lá. Bem, mas aí surge a pergunta, será que eu vou ter que fazer a construção de todos os arranjos quando cair uma questão? Não existe uma forma mais prática? Aí a gente utiliza a nossa fórmula, tá? Para arranjo. Se eu pegar aquele conjunto M original com M elementos para formar as N uplas, como sendo os arranjos, primeiro que eu vou indicar que a fórmula do arranjo é essa daqui, ó, AM de N. Isso aqui que eu estou marcando. Marcando não, estou com a seta do mouse por cima. Então, cada arranjo vai ser uma sequência de N elementos distintos de M, e utilizando o princípio fundamental da contagem, notem que eu consigo arranjo de M tomados N a N, comecem a se acostumar com essa nomenclatura, que a gente vai trabalhar muito ela. Eu posso colocar eu tenho M possibilidades para a minha primeira posição. Na minha segunda posição, eu tenho M menos 1 possibilidades. Para a minha terceira, M menos 2 possibilidades, e por aí vai. Até chegar na última posição, que essa vai ser M menos N menos 1, do jeito que está aí. Meio confuso, não é? Bem, a ideia aqui seria o seguinte, ó. Voltando aqui para o exemplo anterior. Eu vou estar fazendo um arranjo de 4, tomados 2 a 2, e aí eu vou ver duas posições. Esse N aqui, que a gente está vendo, vão ser N posições que a gente vai estar assumindo. Tá certo? Então, aqui eu tenho 4 e 3, somente duas posições. Muito bem. Ou, se eu quiser, existe uma forma mais prática e até mais eficiente do que a gente tem que estar discutindo isso aqui. Eu posso escrever isso aqui, a parte de arranjo simples, usando o fatorial. Arranjo de M tomados N a N, o vizinho está chamando lá em cima. M fatorial sobre M menos N fatorial. Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para arranjo, tá? Só um comentário, algumas publicações, alguns livros, eles, no lugar de colocar A, M, N, ele escreve A índice M elevado a N, mas é a mesma coisa. Por favor, não façam confusão com potência, tá bom? Não vão fazer. Até aí, dúvidas? Vamos ver o que a Paloma perguntou aqui. Supondo que é um grupo de amigos falando da... Depende da pergunta, Paloma. Assim, o que é, inclusive, uma coisa que eu vou estar falando hoje para vocês. A gente está trabalhando esses conceitos porque acaba que, de fato, eu preciso saber, por exemplo, o que é uma permutação, o que é um arranjo, mas eu vou já falar para vocês que, tipo assim... Pronto, explico já, Naleu. Que, naturalmente, o que é interessante é eu saber o que usar e como determinar a questão. Veja, aquela primeira questão da lista que eu passei para vocês, vocês lembram lá da questão que falava algo assim, ó? Eram 8 corredores para ganhar primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembram? Então, aquilo ali era um arranjo, mas a gente respondeu de uma outra forma, certo? Então, a ideia é que a gente tenha essa a capacidade, essa maturidade que vocês vão adquirindo, matematicamente falando, claro, com o tempo. E aí a questão de eu saber o que é um arranjo, uma combinação, vai ser tipo como se fosse um adicional. Para me responder o que é o M e o que é o N, vamos ver o próximo exemplo, que aí vai responder mais facilmente a essa pergunta de vocês, certo? Vou colocar aqui um exemplo. Em um campeonato de futebol participam 20 equipes. Quantos os resultados possíveis para as 3 primeiras colocações?
Antes de eu responder isso aqui, eu vou falar do que é o M e do que é o N. O M é a quantidade total de elementos do meu conjunto, aquilo que eu tinha falado para vocês. Nesse caso aqui, eu tenho 20 equipes. Então, o meu M vai ser o 20, beleza? Aí, o que eu quero? Eu quero fazer grupos de 3, que serão os 3 primeiros, que, sei lá, vão para a Libertadores, no caso são 4, mas vamos supor que fossem só 3. Então, eu queria saber quem era o campeão, quem era o vice e quem era o terceiro lugar. Então, esse 3 aqui vai ser o meu N, certo? É tanto que se a gente voltar, a gente vai ver bem aqui, ó, que o N ele é menor que o M, obrigatoriamente. Até porque não teria sentido, por exemplo, eu chegar aqui para vocês e dizer, olha, eu tenho 20 times participando de uma competição. E faz aí uma seleção com 25 times desse campeonato. Não tem sentido, até porque tem o limite de 20. Então, obrigatoriamente, o N ele tem que ser menor que o M. Certo? Mais ou menos isso. Perfeito. Isso aí. Vinícius, Jonathan Vinícius. Então, a ideia seria eu resolver de duas formas, que era aquilo que eu falei já anteriormente e que eu vou repetir para vocês, tá certo? Ou eu posso fazer usando o princípio fundamental da contagem, que é eu sacar, igual que a gente fez lá na questão da corrida lá, dizer, olha, quantos times eu posso colocar para ser campeão? São 20. Tirando o time que foi campeão, quantos times podem ser vice-campeão? 19 possibilidades. Tirando o campeão e o vice, quantos podem ser terceiro? 18 possibilidades. Usa o princípio fundamental da contagem, faz a multiplicação, e aí você tem essa resposta, 6.840. Né? Aí você pergunta, professor, posso responder desse jeito na prova? Pode. Certo? Eu não vou dar a prova. Dizer que está errado. Ou a gente pode usar a fórmula com fatorial, né? Você fica aí a critério do que você achar mais prático, mais interessante, não sei para vocês. O que acontece? Pelo que a gente viu, isso aqui vai ser o fatorial do primeiro, né, 20, e aí embaixo vai ficar a diferença dos dois, ó, 20 menos 3 fatorial, tá certo? E lembrem-se desse parêntese, porque se você for fazer apressado e esquecer, opa, tá indo rápido demais, tá muito sensível. Se você for fazer sem esquecer do parêntese, você ia fazer 20 menos 3 fatorial, 3 fatorial é de 6, aí ia dar 14 aqui embaixo, que não é esse valor. Ia dar um erro aí, tá certo? Então, vejam, usando aquelas continhas que a gente fez na aula passada, lá dos fatoriais, eu teria aqui, ó, nessa parte, 20 fatorial sobre 17 fatorial. Nem, pelo amor de Deus, saiam cancelando a exclamação, tá? É só lembrar que 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. E aí você cancela o 17 fatorial de cima com o 17 fatorial de baixo, sobrando apenas o 20, o 19 e o 18, que quando você multiplica dá 6.840. Certo? Aí aquele esquema que eu vou repetir. Qual que eu devo usar? Qualquer um dos dois, o que você se sentir mais confiante. Eu apresento apenas para vocês uma situação em que, por exemplo, quando a gente trabalhar com fatorial, é quando você estiver trabalhando com números grandes, tá certo? Veja, acaba que eu estou agora numa maratona que tem 150 corredores. Então, se eu vou fazer 150 vezes 140, aí dá um trabalho mais grande. Eu posso escrever a minha resposta usando o fatorial. Então, assim, vai depender da questão, beleza? Se for números pequenos, massa. Se não for, vamos para fatorial. Dúvidas disso aqui, galera? Vamos para frente? As questões fossem assim, Olha, as questões, Fernanda, não são assim porque imagina se fosse fácil você descobrir a cura da AIDS ou do câncer, né? Ia ser bem mais fácil, acho que não seria, ou da Covid-19, a gente não estaria trabalhando desse jeito. Mas a gente vai já fazer questões em que eu mostro como é que eu costumo cobrar, e aí a gente vai ver umas variações disso aqui. Lembrem-se, isso aqui é o nosso primeiro contato para alguns de vocês com o assunto, então meio que está bem tranquilo, bem suave, só para a gente entender a ideia, e depois a gente já começa a se exercitar em coisas mais difíceis, por assim dizer.
Existe um outro arranjo diferente, tá certo? Em que ele se chama de arranjo com repetição, certo? Os conceitos eles serão os mesmos. Agora, a diferença, os mesmos do arranjo simples. Agora, a diferença é que eu vou estar repetindo todo o evento, certo? Usando o princípio fundamental da contagem, agora eu escrevo a notação arranjo com repetição, M de N, e a minha fórmula vai ser M vezes M, N vezes. E usando potência, fica M elevado a N. Professor, não entendi nada. Beleza, vamos ver um exemplo que nos ajuda a compreender melhor. Aquilo que eu já tinha falado, o conjunto original completo, e aqui eu tenho um exemplo que vai clarear mais as nossas ideias, tá certo? Suponha que eu tenho uma urna com 3 bolas, uma azul, uma vermelha e uma preta. Então, eu vou lá, enfio a mão, faço o sorteio e seleciono uma bola, extraio uma bola. Agora, olhem o detalhe, eu vou ver a cor, eu registro essa cor, eu não sei, escrevo, e depois eu reponho essa bola na urna. Quando eu repor essa bola na urna, significa que quando eu for ver essa bola de novo, ela já vai ser possível tirar. Então, notem que o meu conjunto voltou para o conjunto original. Então, eu tinha originalmente bola azul, bola vermelha e bola preta. Tirei uma, independentemente de qual seja. Quando eu devolvo, o meu conjunto original vai ficar o mesmo. Então, eu perguntando, quais são as possíveis sequências de cores observadas? Se a gente fosse fazer para essa questão, usando o PFC, eu teria 3 possibilidades de resposta para o meu primeiro sorteio, para a minha primeira extração, e também 3 possibilidades de resposta para a minha segunda extração. 3 vezes 3, usando o PFC, fica 9. Ou se a gente usar essa fórmula que a gente tem aqui, ó, arranjo com repetição de M tomados N a N, isso aqui vai ficar arranjo com repetição de 3 vezes, arranjo com repetição de 3 elementos 2 vezes. Então, isso aqui fica 3 ao quadrado, que dá 9. Beleza? Notem o seguinte, nesse caso específico, que é o do arranjo com repetição, eu consigo fazer essa repetição quantas vezes assim eu desejasse. Eu poderia, por exemplo, ainda nessa situação, fazer 4 abstrações. E no lugar de ser 3 ao quadrado, e aí eu teria como resposta 3 à quarta. Podia fazer 100 extrações. E aí seria, no lugar de 3 à quarta, escrever 3 a 100. E a gente, inclusive, fez questões disso na aula analista. Eu coloquei 2 questões. Acho que foi uma. A questão do Braille. Foi uma questão que a gente usa arranjo com repetição e remove uma unidade, né? Era um exemplo. E o outro exemplo que vocês viram foi aquele exemplo lá do professor que fazia 5 questões com 5 possibilidades de resposta. E aí a gente ia multiplicando 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes. Então era uma outra forma de fazer e trabalhar com arranjo com repetição. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Não, nesse exemplo, eu vou fazer, para já um exemplo de uma questão bacana. Eu só ver aqui os outros comentários, eu vou devagarzinho, tá bom? Paciência aqui. Ajuda nas dúvidas, as questões fossem assim, papapá. Quantidade de termos. M é a quantidade de elementos do meu conjunto, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu tenho quantas bolas? Quantas cores de bolas diferentes? Azul, preta e vermelha. Então, o meu M seria 3, ok? Já o meu N, nesse caso aqui, seria exatamente a quantidade de extrações de bola que eu estou tirando. Certo? Eu não estou fazendo 2 extrações, eu fiz a primeira, vi a cor e devolvi. Fiz a segunda, vi a cor e devolvi. Então, esse aqui, esse 2, ele representa a quantidade como é que eu posso falar? De eventos que se ocorreram, que foram repetidos. Beleza? Lá no arranjo simples, Letícia, acaba que era exatamente a quantidade de elementos utilizados lá na sua sequência. Acho que foi, Samara.
Alguém está me ouvindo? Pronto? Eu vou continuar aqui a gravação, tá? Já já qualquer coisa a gente volta, para mim terminar a gravação, a gente fica discutindo um pouquinho, tá certo? Bem, para a gente trabalhar um pouquinho, eu resolvi trazer umas questões como exercícios, vou colocar aqui para ficar fixa no vídeo, tá certo? Tanto essas questões de exercícios, quanto essa questão, por exemplo, de um exemplo que caiu no Enem, que aí a gente tem exemplos de aplicações de análise combinatória lá no Enem, que dá para fazer com os conceitos que a gente já aprendeu. Muito bem, deixa eu encerrar a gravação aqui e a gente fica discutindo por fora, tá bom?